Olá, sejam todos muito bem-vindos, muito boa tarde a todos. Sou o Vitor Irajá e atualizo para você as últimas notícias do Brasil e do mundo neste sábado, 21 de fevereiro. A visita do presidente Lula à Índia reforçou a relação bilateral entre os dois países. Diversos acordos e memorandos foram assinados em diferentes setores, como saúde, tecnologia e também o de exploração de minérios críticos. Hoje, o presidente Lula disse que o objetivo do acordo de minerais críticos com a Índia visa atrair a cadeia de processamentos dessa riqueza para o território brasileiro. A gente mostra para você. Juntamente com a Índia, queremos ser motores de um novo modelo de desenvolvimento. Transformamos os desafios da transição energética e da mudança do clima em oportunidades. A Índia é o mercado de bioenergia que mais cresce no mundo. E o Brasil tem meio século de experiência com etanol e motores flex. No marco da Aliança Global para os Biocombustíveis, estamos criando um mercado mundial. A transição energética e digital não se fará sem minerais críticos. O Brasil conta com pelo menos 26% das reservas mundiais de minerais críticos, tendo apenas 30% do seu território prospectado. Assim como a Índia criou a Missão Nacional de Minerais Críticos e o Brasil criou um Conselho Nacional vinculado à Presidência da República para garantir a soberania. Queremos atrair a cadeia de processamento dessa riqueza para o território brasileiro sem fazer opções excludentes. O acordo que assinamos hoje com a Índia vai exatamente nessa direção. Ainda durante esse fórum empresarial que acontece em Nova Delhi, na Índia, o presidente Lula também destacou a necessidade de ampliar o acordo comercial entre a Índia e países do Mercosul. No mundo de hoje, conectividade e diversificação comercial viraram sinônimo de resiliência diante do recrudescimento do protecionismo e do unilateralismo comercial. Desde o início do meu mandato, o Mercosul assinou acordos com a Singapura, EFTA e, mais recentemente, com a União Europeia. Ampliar significativamente o Acordo de Comércio Preferencial Mercosul-Índia, que vigora desde 2009, é uma prioridade com vistas a um futuro acordo de livre comércio. Dois mercados tão importantes como o Brasil e a Índia precisam de um arcabouço mais abrangente e mais ambicioso. O governo brasileiro adotou uma postura de cautela com o embate entre o judiciário norte-americano e a Casa Branca. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou hoje que subiu para 15% a alíquota da tarifa de importação horizontal para todos os países, anunciada ontem. As barreiras alfandegárias são uma resposta à decisão da Suprema Corte norte-americana de barrar o tarifaço baseado na Lei de Emergência Econômica do país. Por aqui, a reação veio do presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta, que afirmou que deve colocar para votação o acordo entre o Mercosul e a União Europeia, a ratificação por parte do Congresso Nacional, na próxima semana. A nossa repórter Carol Rosito tem os detalhes ao vivo de Brasília. Carol, qual que é a expectativa, portanto, apontada pelo presidente da Câmara para dar vazão à apreciação desse projeto? Seja muito bem-vinda novamente, boa tarde. Oi, Vitor. Boa tarde para você, boa tarde a todos. Olha, com o fim do recesso de carnaval, a retomada dos trabalhos no Congresso Nacional, o presidente da Câmara hoje já se adiantou, fez uma publicação pelas redes sociais dizendo que agora a Câmara vai dar prioridade ao acordo Mercosul-União Europeia, um texto que já tinha sido enviado pelo Palácio do Planalto no início do mês. Eles estavam discutindo ali nos bastidores o melhor timing, para colocar isso em discussão, e agora, diante das reações de Donald Trump em aumentar mais uma vez a tarifa de 10% para 15%, Motta diz que isso será prioridade diante das incertezas causadas pelo anúncio de Trump, que agora
cabe ao Brasil garantir essa previsibilidade em relação a esse acordo comercial fechado entre o Mercosul e a União Europeia. O presidente também anunciou já o deputado que será o relator desse assunto lá dentro da Câmara, o deputado Marcos Pereira, do Republicanos. O acordo da União Europeia, como eu disse, foi enviado pelo governo no início de fevereiro e o presidente já tinha sinalizado, Mota já tinha sinalizado essa expectativa de tocar essa pauta como prioridade logo depois do Carnaval. Na segunda-feira há já uma previsão de reunião de líderes entre o presidente Hugo Mota e os líderes partidários para discutir pauta da semana. Muito provavelmente, viu, Vitor, esse assunto vai entrar então em discussão, a análise, como é que isso vai tramitar dentro da Câmara dos Deputados, lembrando que precisa passar por comissões, ir ao plenário e depois também ser discutido lá no plenário do Senado. O governo tem uma expectativa de que esse assunto será aprovado e encerrado no Congresso ainda no primeiro semestre, tem pressa, claro, para que seja ratificado pelo menos a parte aqui do Parlamento brasileiro. Volto com você. Pelas informações, Carol Rosito falando ao vivo de Brasília. E olha, o representante comercial dos Estados Unidos, o Jameson Greer, afirmou hoje que vai aumentar o volume de investigações sob o guarda-chuva da seção 301. Essa é uma ferramenta que permite a análise e a resposta a supostas práticas comerciais desleais. Jameson Greer citou nominalmente o Brasil nesse comunicado e ressaltou que, caso a investigação encontre práticas comerciais injustas, os norte-americanos vão retaliar. Em relação ao Brasil, os Estados Unidos investigam temas que envolvem o desmatamento ilegal, o mercado de etanol, também aspectos que tangem a propriedade intelectual, pirataria, corrupção e até mesmo o PIX. E olha, a gente volta para Brasília porque o banqueiro Daniel Vorcaro desistiu de comparecer à CPMI do INSS. E agora, o dono do Banco Master avalia se vai participar de outra comissão. A de Assuntos Econômicos do Senado, o colegiado criou um grupo de trabalho para investigar as fraudes cometidas pelo Banco Master. A gente volta a conversar com Carol Rosito sobre essa expectativa das oitivas e do depoimento de Daniel Vorcaro agora na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado. Carol. Pois é, Vitor. Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, era esperado dentro do Congresso, lá no Senado Federal, em 2 momentos a partir da próxima semana, Isso já estava agendado há alguns dias, combinado ali entre defesa e os presidentes dos colegiados. Primeiro, ele iria ali à CPMI do INSS, depois também teria uma oitiva dentro do GT, que foi criado dentro da Comissão de Assuntos Econômicos. Houve uma mudança da data lá na CPMI, do dia 26, antecipando para o dia 23, antes da oitiva dentro da CAI. E aí ontem veio então a desistência dessa participação de Daniel Vorcaro dentro da comissão parlamentar mista, que investiga ali as fraudes no INSS, que ia se debruçar sobre a participação e envolvimento do Banco Master em empréstimos consignados a aposentados e pensionistas que foram vítimas então dos descontos ilegais em relação ao INSS. Isso estava acertado, mas segundo até a apuração da CNN, para evitar uma exposição política, ele desistiu. E desistiu exatamente depois da decisão do ministro André Mendonça, relator do processo lá no STF, que permitiu ali a sua ida, de maneira facultativa. Então, ele não seria mais obrigado a comparecer, apesar do requerimento de convocação que foi aprovado dentro do colegiado. Mendonça disse que ele não precisaria comparecer e, caso comparecesse, não seria obrigado a falar, usando ali o seu direito de não se autoincriminar, de não produzir provas contra si mesmo. A defesa ali, junto com a CPMI, até chegou a pedir ali esse transporte dele usando um jatinho particular. Isso foi negado por Mendonça, disse que se ele quisesse ir ao Senado, isso deveria ser feito num voo comercial ou com o transporte da Polícia Federal. Então, esse pedido especificamente do jatinho foi negado e ele já se colocou ali, já negou a sua participação na CPMI, mas fica aberto ainda se ele vai ou não comparecer no dia seguinte no grupo de trabalho da CAI, A CAI que também tem investido nessas investigações, nessas conversas, nessas apurações, ouvindo autoridades e também tentando essas oitivas com os investigados, não só Vorcaro, mas também envolvidos em relação ao BRB, para entender
atender todo o processo de liquidação. Ele ainda não deu a negativa ao presidente da CAI, o senador Renan Calheiros. Então fica ainda essa dúvida se Daniel Vorcaro virá ou não a Brasília. Ele que está com tornozeleira eletrônica, medida cautelar imposta pelo Supremo Tribunal Federal e, claro, precisa ter essa autorização judicial para o seu transporte. Volto com você. Obrigado pelas informações. Carol Rosito falando ao vivo de Brasília. E olha, os investigadores da Polícia Federal que trabalham no caso que envolve o Banco Master suspeitam que o ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal, tenha praticado crime de corrupção passiva. Apesar das suspeitas, o magistrado ainda não é formalmente alvo de investigação. Essa notícia está em destaque no site da CNN Brasil. Os investigadores pretendem solicitar ao Supremo Tribunal Federal a quebra do sigilo do fundo Maridit, que é ligado a familiares de Dias Toffoli, para tentar percorrer o caminho do dinheiro do banqueiro Daniel Vorcaro e averiguar supostos pagamentos ao juiz da Suprema Corte, conforme mencionado em conversas apreendidas nos celulares de Daniel Vorcaro, segundo a apuração da CNN. Um relatório de aproximadamente 200 páginas já foi entregue ao presidente do Supremo, ministro Edson Fachin. Fontes ouvidas pela CNN indicam que os investigadores esperam que o novo relator do caso, o ministro André Mendonça, possa destravar as investigações. A avaliação prévia de André Mendonça na relatoria do caso das fraudes do INSS é considerada positiva pelos agentes, que classificam como um magistrado correto. E olha, vamos mudar de assunto, porque no Rio de Janeiro 2 pessoas morreram depois de caírem de asa delta no mar da praia de São Conrado, que fica na zona sul da capital fluminense. A notícia está em destaque no site da CNN Brasil. De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, estavam no equipamento um instrutor da atividade e a aluna. Eles foram socorridos e levados até a areia. O homem não resistiu e morreu ainda no local. Já a mulher chegou a ser encaminhada em estado grave para o Hospital Municipal Miguel Couto, mas também não resistiu aos ferimentos. A operação contou com apoio de aeronaves, motos aquáticas e ambulâncias da corporação. O clube de voo responsável pelo local diz que investiga os motivos do acidente e que aguarda o resgate completo do equipamento para avaliação técnica. Depois do ocorrido, o clube suspendeu as atividades de voos nos próximos 3 dias. E a Defesa Civil de São Paulo emitiu hoje um alerta severo por causa das chuvas que atingem o litoral sul do estado. O órgão aponta risco de deslizamentos e alagamentos. Como prevenção, a Defesa de Peruíbe havia interditado um trecho da serra que acabou de ser reaberto depois da atuação dos agentes. Nas imagens que você vê na sua tela, a gente consegue observar a ação das chuvas por lá. Uma enxurrada transborda e ultrapassa os níveis de segurança da rodovia, invadindo a passagem. A chuva também provocou um desnível na via e rachou parte do asfalto. Segundo meteorologistas do Centro de Gerenciamento de Crises, os fenômenos podem acontecer nas próximas horas pela chuva persistente na região. A orientação do órgão é para que as pessoas se mantenham em local seguro. O tempo deve permanecer chuvoso durante todo o dia devido aos ventos que sopram do oceano. Olha, 3 pessoas foram mortas em um ataque militar dos Estados Unidos a uma embarcação no Oceano Pacífico, supostamente envolvida com o tráfico de drogas. Segundo o Comando Sul dos Estados Unidos, a ação militar faz parte da Operação Lança do Sul, que já atacou outras embarcações no Oceano Pacífico e também na região do Caribe, acusadas de narcotráfico. Na última terça-feira, os Estados Unidos atacaram 3 embarcações, matando 11 pessoas. Pelo menos 138 pessoas já foram mortas em ações de militares norte-americanos contra barcos desde setembro do ano passado. E o Irã prepara uma contraproposta para os Estados Unidos em meio às tensas negociações nucleares que acontecem entre os dois países. Essa notícia também está em destaque no site da CNN Brasil. O chanceler do país persa disse que espera ter um rascunho pronto para ser revisado pelas principais autoridades do Irã nos próximos 2 ou 3 dias. Ele também afirmou que espera mais negociações com representantes dos Estados Unidos dentro de uma semana. A declaração acontece depois de o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmar que considera lançar um ataque militar limitado contra o Irã para pressionar pelo firmamento de um acordo nuclear. E essas foram as principais notícias do momento. A gente volta a qualquer momento durante a nossa programação. Você fica agora com o CNN Viagem e Gastronomia. Espero vocês. Até mais.